Olá, estamos aqui em mais um episódio do Entre Mares Cast, o podcast do Entre Mares. E hoje a gente vai falar, de uma atividade que nós temos fixas às sextas-feiras, que são as tertúlias culturais. E essa palavra tertúlia, no Rio Grande do Sul até que ela tem, e é bem conhecida por causa do chimarrão. Mas não é dessa tertúlia que a gente vai falar, A gente vai falar desse momento de cultura, de convivência, de formação integral, porque a proposta do Entre Mares é a formação integral das pessoas, das mulheres, de melhorar o repertório integral. E isso quer dizer o quê? Formação humana, formação espiritual, doutrinal religiosa, social, apostólica e profissional. Então, por isso até que tanta gente que às vezes nem professa a fé católica gosta de estar lá, se sente, é muito bem-vinda sempre, e sente que ajuda a melhorar e transcende, transcende muito uma religião, uma profissão, porque ali a gente reforça aqui, não é um lugar, não é uma bolha, não é um grupinho, mas é para que cada uma vá lá para abastecer, e sair para o seu lugar fortalecida, se posicionando melhor no mundo. Então, nas sextas-feiras, a gente tem uma parte dessa formação humana, que são as tertúlias culturais, e aqui com a gente está com a Ana Clara, com a Júlia e com a Gabriela, que participam e organizam, e convidam pessoas e param todos os meses, para planejar, oferecendo uma diversidade imensa de temas. Mas afinal, gente, assim, o que são as tertúlias? Qual que é essa atmosfera ali, dessa sala de visitas, com temas tão variados, e a relação disso tudo com a meditação que tem depois e com a vida interior. Então, vocês querem se apresentar rapidamente e depois já entrar nessa temática? Fiquem à vontade, meninas. Bom, vou lá começar então. Eu sou a Gabriela, sou estudante de nutrição, tenho 20 anos e estou então aqui junto com as meninas também na organização das atividades de São Rafael, das atividades para jovens que a gente tem nas sextas-feiras. E eu sou a Júlia, eu tenho 24 anos e eu sou arquiteta. E eu sou a Ana Clara, eu tenho 21 anos e eu trabalho no mercado financeiro. É isso aí. Afinal, o que são tertúlias? Se não é a marca da erva do chimarrão, o que é? Alguém se arrisca? Tertúlia é um momento que a gente tem lá no Entre Mares, de uma... Acho que tertúlia é um nome muito bonito pra gente falar de uma conversa entre amigas. É basicamente isso que a gente tá fazendo aqui, só que a gente faz lá na nossa casinha, do Entre Mares. E a gente traz diversos temas, alguns temas sociais, alguns temas... um tipo de tertúlia que eu gosto muito é quando a gente pega um elemento cultural e a gente a gente traz esse elemento para nossa vida espiritual. Então, há um tempo atrás a gente fez uma tertúlia que era baseada numa sessão literária. Então, a gente leu um livro e foi até do Príncipe Feliz, que foi a Gabi que dirigiu essa tertúlia, e a gente levou para nossa vida espiritual, como é que a gente podia enxergar aquilo. E é um momento muito bom onde, depois dessa conversa, a gente consegue voltar para a nossa vida e olhar com outros olhos. Então, a gente não traz só temas espirituais, a gente traz temas de dia a dia, temas de trabalho, temas de saúde. E depois a gente volta para as nossas casas, para o nosso dia a dia, com uma bagagem a mais para a gente olhar para a nossa realidade. Bacana. Jurei, que tema que já assim, nessa organização toda, trazendo pessoas, assim, teve alguma tertúlia que te marcou mais, que você gostou do tema? Que você lembra? Algumas, já como a Ana comentou, nas últimas vezes, teve temas relacionados à saúde, relacionados à moda, viagens. E um que eu gostei muito, assim, que foi bem diferente, foi sobre moda, que era para cada uma entender o seu próprio estilo. Aí como que eu posso entender o meu estilo e com isso potencializar a minha vida com o jeito que eu me visto, com o jeito que eu me expresso. Então cada pessoa tem a sua individualidade e aquela tertúlia conseguiu me mostrar um pouco disso para que a partir da moda eu entendesse um pouco do que tem dentro do meu coração. Assim. Então foi muito bom e as tertúlias vão ressoando no nosso coração durante a semana. A gente vai comentando depois sobre o que a gente aprendeu. E também a gente consegue falar com as meninas, conversar um pouco mais com cada uma depois das tertúlias, conhecer um pouco mais sobre a Ana, conhecer um pouco mais sobre a Gabi. Então é muito bom.
Eu acho que você falou uma coisa quando você estava falando, me veio assim na cabeça, né? A Ana também falou sobre a gente sair de lá com uma bagagem, inclusive para melhorar o apostolado, né? Porque a gente aprende sobre coisas muito diversas que a gente pode, inclusive, levar para pessoas que não frequentam o Entre Mares, que não frequentam a obra, que não conhecem o Opus Dei, mas que podem servir de... Relacionamento, melhorar esses relacionamentos no mundo, né? Sim, exatamente. Que nos deixam mais preparadas mesmo, mais, assim, cheias de bagagem mesmo para se relacionar com outras pessoas. E você perguntou no começo, Paty, o que é uma tertúlia, né? Eu acho que você colocou muito bem também. Mas eu acho que se eu pudesse definir o que é uma tertúlia em duas palavras, seria uma conversa familiar. Porque, como a Ana falou, a gente está em casa. Então, a proposta é justamente essa. Não é ser uma palestra que a gente vai lá e assiste de uma forma passiva, né? É para ser um bate-papo, é para ser leve, é para ser algo que realmente vai nos abastecer, tanto no sentido de que a gente vai receber mais conhecimento, mas também nos abastecer no sentido de que, nossa, eu tô em volta de pessoas muito boas, de pessoas que me fazem sentir bem, de pessoas que me fazem sentir querida e acolhida, né? Então, é nisso, assim, a gente abastece tanto de conhecimento quanto de amor, enfim, de boas amizades, boas relações também, né? É isso, né? Elas nos ajudam, né? A gente tem um papo bom, né? Uma conversa boa. E quando a gente aprende o que é um papo bom, o que é uma conversa boa, a gente consegue replicar nos ambientes que a gente está, né? A Gabi usou ali o termo apostolado, né? Por quê, né? Porque apostolado vem de apóstolo, né? E apóstolos são os amigos de Jesus. Então, por isso que a gente usa esse termo, a gente pode usar esse termo também, né? Quando a gente fala de relacionamento de amizade. Porque o primeiro amigo, né, se a gente for pegar na história, assim, né, que ensinou relações de amizade, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou com quem? Né, com os seus próximos ali, né, que ele escolheu como amigos ali. Então, os apóstolos, né. Então, a gente replica ali um bate-papo, como seria um bate-papo, talvez, de coisas no mundo mesmo, de coisas do dia a dia, e isso que vão enriquecer, né, profundamente o olhar e a sensibilidade para outros temas, né, para quando a gente está em qualquer ambiente, né, no shopping center, fazendo esporte. Eu lembro que uma das tertúlias que eu gostei muito, né, não foi no Entre Mares, foi em outra cidade, mas eu lembro que foi uma pessoa explicar sobre golfe. Era uma pessoa que jogava golfe, né, profissionalmente, e que explicou como que funciona o golfe e tudo mais. Então, não era no meu dia a dia, não é um esporte que eu faço, mas talvez, né, eu nunca fosse aprender sobre ele se não fosse ali, né? Teve também uma vez que foi uma velejadora, né, que eu lembrei que a gente estava conversando sobre isso ontem, e aí eu falei, nossa, teve uma tertúlia uma vez que foi sobre velejar, né, e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente se aproxima, né, nessas oportunidades de realidades que a gente não tinha, e depois, ao longo da vida, né, a vida vai trazendo histórias de outras pessoas que vão cruzando a nossa vida, e que aí, de repente, a pessoa fala, eu velejo. Então, a gente tem um repertório, porque um dia a gente foi, né, por mais que pareça ser um tema que não tem nada a ver com a minha vida hoje, né, são temas que nos enriquecem para a vida toda, não só para hoje. E é mais ou menos isso que eu acho que a gente recebe, né, quando a gente se abre, quando a gente está ali, né, além da convivência, né, além da troca, a gente vai aumentando, assim, né, como que a gente pode melhorar com as pessoas, com o relacionamento, estando mais aberta para realidades que não são só as nossas, né? Então, o que mais? O que já te ajudou, Ana Clara, nas tertúlias? Eu gostei muito que você falou, né? Que foi a tertúlia que teve o golfe e tal. Mas, no golfe não tem no meu dia a dia, né? Eu não vou acordar terça-feira, 3 da tarde e falar, jogar um golfe. Não. Mas eu acho muito interessante quando tem temas diferentes na tertúlia, mesmo que não sejam temas dentro da nossa realidade, pra gente sair da nossa caixa, sabe? A gente olhar outros horizontes, a gente ter uma noção de outras culturas, de outras ideias, de outras atividades. Eu acho isso muito enriquecedor na tertúlia, tanto as nossas tertúlias que são voltadas para o nosso dia a dia, para que a gente olhe com uma outra ótica a nossa vida, mas as tertúlias que rompem totalmente a bolha, né? Que tiram a gente daquele olhar voltado só para si, só para o nosso cotidiano, e falam, nossa, olha quanta riqueza tem no mundo, quanta cultura tem pra gente conhecer. Eu acho isso muito legal. E às vezes isso ajuda também
a despertar interesse em certos assuntos. Sim. Às vezes você não sabia muito sobre golfe e aí veio lá uma pessoa que te apresentou e você se interessa em começar a jogar porque alguém falou com tanto amor sobre aquilo que você quer também se jogar nesse novo esporte. Então, as tertúlias vão despertando esse interesse em novos temas, em novas literaturas, às vezes aprender sobre um novo autor, como a gente fez algumas vezes já, então isso ajuda. Eu acho que a tertúlia, ela enriquece muito a gente, né? Ela trazer temas diferentes, faz a gente ficar inconformado de, nossa, quanta coisa tem pra gente aprender ainda. Sim, exatamente. E assim, das habilidades, né, das soft skills que a gente tem falado muito para o momento, né, com o medo que as pessoas têm, né, da inteligência artificial, roubar espaço e tudo mais. Uma soft skill dos profissionais, né, do futuro é a criatividade, né? E de onde que vem a criatividade? A criatividade vem do aumento de repertório. Né? Então, se a gente tem um repertório maior, a gente consegue ter um olhar diferente, né? E aí a gente vai conseguir criar na nossa vida de estudo, vai conseguir criar, né, nas alternativas que a gente dá para o nosso trabalho, vai conseguir criar também na nossa vida interior, na relação com Deus. Então, para a gente, a criatividade a gente pode desenvolvê-la. E uma das formas de desenvolver, né, é lendo, tanto é que tem as tertúlias literárias que são muito legais mesmo. A Gabriela, que lidera essas tertúlias, traz um conto que nos desafia, que nos fala de dimensões humanas, né? E essas tertúlias de temas atuais, de viagem, a gente teve uma recente sobre Roma também, sobre a Itália, sobre a inteligência artificial, a gente teve, que foi muito colocando como usar a inteligência artificial a nosso favor. E aí a gente volta para o nosso ambiente de trabalho com saídas para as pessoas, com alternativas para os problemas que a gente tem, né, no ambiente profissional, que às vezes a gente não tem tempo, né? E ali em meia horinha a gente já recebe um panorama novo que nos dá uma visão sobre um tema, sobre uma situação de vida, né? Às vezes até sobre a própria pessoa, que elas contam um pouco, quem vai lá fazer a tertúlia conta sobre sua vida. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que às vezes enfrentou a mesma coisa que a gente enfrentou, né? E aí a gente consegue dar soluções para o mundo que, se fosse só seguir o ciclo normal, os ambientes que a gente está, se a gente não procurasse, né, através da leitura, através do estudo, a gente não teria tantas soluções criativas. Eu acho que a tertúlia, principalmente esses temas que são mais fora da nossa caixinha, assim, deixam a gente com um gostinho de quero mais. E esse gostinho de quero mais é o que nos motiva a continuar buscando se aprimorar, se aperfeiçoar, se formar, né? Quando a gente está muito conformado a viver ali na nossa bolha, na nossa caixinha, estudar as coisas que são, sei lá, da nossa área, né? A gente tende a ficar só aquilo ali, não expandir, e se acomodar mesmo, né? E a tertúlia, ela dá esse start, esse pontapé pra gente pensar além e ter essa motivação para buscar outras coisas fora daquilo ali que a gente já está acostumado sempre, né? Sim. Outro fator também, que agora que eu estava lembrando, é que nós conhecemos pessoas novas focadas em determinados assuntos. Então, a gente vai conhecer uma médica que é especialista em tal assunto, então eu sei que eu posso contar com ela. A gente vai conhecer uma nutricionista focada em determinado assunto. Contatinhos. Vai criando networking, né? Sim. Muito bom, né? E quanto tem gente que paga, né, vai para congressos, a gente mesmo, né, às vezes para fazer um networking, ali a gente tem uma, né, e enfim. É de graça, gente. É de graça, toda sexta-feira, né? Qual horário, Gabriela? Às 18h30 começa a tertúlia e em seguida a gente tem a meditação com o sacerdote. Todas as sextas-feiras. E se você, né, tem algum tema que gostaria de contribuir, de contar, de levar ali para apresentar, imagina a missão que não tem esse grupo aqui que prepara e que planeja toda semana um tema novo, né? Então, é desafiador, né? Temos muita coisa, né? Diversidade humana, de temas. A gente tem muitas ideias, né? Mas às vezes falta gente para vir para falar, né? Então, se você gostaria de contribuir também com essa parte, não só de ir lá para ouvir, mas contar um pouco do que você sabe, contar do dia a dia da sua profissão, da sua carreira, né? Ou tem algum livro, algum conto, algum autor que trabalha muito bem e que sabe falar da vida desse autor, por favor, né? Curta aqui, comente, né? Marque a pessoa aí que você pensou que poderia estar lá, né? Na sexta-feira,
o público, né, alvo ali, né, a gente prepara, isso é uma característica também, né, a gente trabalha tudo muito personalizado para que realmente seja proveitoso para todo mundo. Então, na sexta-feira, o público é de estudantes, né, universitárias, estudantes do ensino médio, e que estão se preparando, embarcando aí para a vida profissional. Então, se você quer contribuir também, ser voluntária, ir lá oferecer uma tertúlia e tomar um café com a gente, que no Entre Mares sempre tem um cafezinho, né? Vai ser sempre bem-vinda, né? A gente espera vocês. E meninas, agradeço muito a presença de vocês, né? Espero ter aqui de novo, né, com a gente, né, aprofundar de repente alguns temas de algumas tertúlias, né, que a gente deu uma pincelada geral, mas aqui a gente teve espaço para outros ainda, né? Muito obrigada. E aqui a gente encerra o episódio de hoje do Entre Mares Cast.